Se você ainda não conhece meu trabalho, segura a mãozinha aí. Não sai dando like assim não. Assiste primeiro e se te agradar, aí sim você dá uma força. Agora, se você já conhece, sabe que o conteúdo é bom demais. Então me ajuda aí. Senta o dedo no joinha, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder conteúdo. E principalmente, compartilha com alguém que queira se desenvolver. Bora pra aula. Pois bem, a homeostasia é controlada por dois mecanismos básicos. O primeiro mecanismo é o feedback negativo. O que é o feedback negativo? Consiste em uma série de alterações que retornam um ou mais fatores alterados em direção a determinado valor médio, mantendo assim a homeostasia. Essa é a definição. Definição não serve para muita coisa sem um exemplo. Então, vamos dar aqui um exemplo para vocês. Controle da temperatura corporal. Guyton cita que o nosso parâmetro de temperatura corporal varia entre 36 e 37,5 graus Celsius. Vamos pensar que eu convido vocês para ir à minha cidade, lá no sul de Minas, cidadezinha chamada Alfenas. Convido vocês para ir em Alfenas no meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9 de junho. 9 de junho, inverno no sul de Minas. Sul de Minas é a região montanhosa, a região serrana. Lá nessa época do ano tem climas fresquinhos, né? Em torno de 1, 2 graus. Algumas regiões, algumas cidades ali chega até a ficar negativo. Isso em algumas regiões desse nosso Brasil, como Cuiabá, o Nordeste, o Norte, né? Regiões aí que eu tive o privilégio de conhecer. Se tem uma temperatura dessa do sul de Minas, uma temperatura de 2, 3, 4 graus Celsius, é decretado o Armagedon nessas cidades. Se extingue a vida nesses locais. Mas vamos pensar que eu te convidei e você foi ao meu aniversário, você encarou esse frio do sul de Minas. Quando você chega lá no sul de Minas, a sua temperatura corporal começa a diminuir, porque você começa a perder temperatura para o meio. Quando isso acontece, os seus termorreceptores, receptores que captam variações na temperatura, capta essa informação e manda essa informação para um centro controlador. No caso da temperatura, o centro controlador fica no hipotálamo, tá? Uma estrutura do sistema nervoso central. O centro controlador fala, poxa, temperatura caindo, eu vou tomar alguma atitude para poder manter essa pessoa viva. Então ela vai, o centro controlador, mandar ordens para estimular a produção de calor e inibir a perda de calor. Como que você estimula a produção de calor? Aumentando o metabolismo. Para isso, o organismo lança a mão aí de tremores musculares. Quando está frio, você treme. Treme para quê? Para aumentar o metabolismo, e aumentando o metabolismo, você aumenta a produção de calor. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorre no corpo. Se tem mais reações químicas, quanto mais reação química, mais libera calor. Então está estimulando a produção de calor. Além do que, você vai ter aumento dos hormônios triiodotironina, T3, e tetraiodotironina ou tiroxina, o T4. Esses hormônios também aumentam o seu metabolismo. Algo que nós vamos ver isso também em endócrino. Além disso, não basta só estimular a produção de calor. Tem que inibir também a perda, inibir a saída desse calor. Como que inibe essa perda? Através de vasoconstrição. Se você vai ao sul de Minas nessa época, quando você olhar a ponta dos seus dedos, vai estar roxa, a sua unha vai estar roxa. Por quê? Porque tem uma vasoconstrição, e quando tem essa vasoconstrição, chega menos sangue. Quando tem menos sangue, né, menor oxigenação, fica essa coloração azulada, né, chamada de cianose. Quando você tem essa vasoconstrição, o sangue é desviado da periferia para o centro do seu corpo. Ora, no centro do seu corpo você tem tecido adiposo. Esse tecido adiposo evita a perda de calor do sangue para o meio externo. Então você vê, o organismo, ao mesmo tempo que ele estimula a produção de calor, ele inibe a perda. Então a sua temperatura, que estava 37,5, 37, 36,8, opa, está chegando perto de 36, quando ativa esse sistema, aumenta a produção, diminui a perda, a sua temperatura volta a subir. Mas quando você chega lá no sul de Minas, eu falo, não, você cometeu um engano. Na verdade, eu vou comemorar
comemorar o meu aniversário onde eu moro atualmente, na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, no sertão de Pernambuco. No sertão de Pernambuco a gente tem um sol para cada pessoa. Quando você vai para Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, o que acontece com o seu corpo é isso aqui, ó. Começa a aumentar a sua temperatura corporal. Por quê? Porque você começa a ganhar temperatura do meio. Mais uma vez, os seus termorreceptores entram em ação, captam esse aumento de temperatura. Essa informação via neurônios chega no hipotálamo e o hipotálamo faz o contrário. Dessa vez eu vou inibir a produção e estimular a perda de calor. Como que inibe a produção? Diminuindo o metabolismo. No calor, menor quantidade T3, T4. Quando está aquele dia muito quente, a gente fica meio desanimado. Muito calor, o seu metabolismo tende a cair. Se você está num dia muito quente e come lá aquela feijoada, come lá uma buchada, num instante você vai sentir os efeitos disso. Junta aí o calor agora dispensado para poder ter a digestão, né? Tem que aumentar o metabolismo relacionado à digestão desses alimentos. E aí, nossa, começa a ficar muito quente. É por isso que no frio você procura alimentos mais calóricos, para aumentar as calorias do seu corpo. E no calor você procura alimentos que tenham menos calorias e que sejam de fácil digestão, para ajudar aí nessa diminuição do metabolismo. Além disso, estimular a perda. Como que estimula a perda? Vasodilatação. Você olha aí as pessoas mais clarinhas no calor, você olha a bochecha dela, tá rosa. Rosa por quê? Porque os vasos periféricos dilatam e com isso fica mais fácil do sangue perder temperatura para o meio. Além disso, sudorese. Você molha a superfície do seu corpo. Quando você sua, né? Não é soa não. Soar é sino. Quando você sua, você molha a superfície do corpo. Quando você molha a superfície do corpo e esse líquido evapora, leva junto calor. Então, essa é a função da sudorese. Ou seja, você, através da vasodilatação e da sudorese, estimula a perda. Além disso, você inibe o metabolismo, diminui o metabolismo. Com isso, a temperatura cai. Bom, tem vários detalhes aqui que a gente pode trabalhar, mas não é a função dessa aula. A função dessa aula é mostrar para vocês por que é feedback negativo, que você possa entender de uma vez por todas isso. Note o seguinte, o estímulo inicial aqui era diminuição da temperatura, setinha para baixo. O organismo adotou uma série de parâmetros que aumentou a temperatura, setinha para cima. Nesse caso aqui, temperatura alta, setinha para cima. O organismo adotou uma série de parâmetros para setinha para baixo. Nota que sempre a resposta final é contrária ao estímulo inicial. Toda vez que a resposta final for contrária ao estímulo inicial, isso é um feedback negativo. O feedback negativo pode ser comparado como um sistema de freio e acelerador. Se o carro está muito devagar, acelera. Se o carro está muito rápido, freia. E com isso a velocidade permanece constante. Então, olha como é que nesse processo homeostático ficou dentro de um parâmetro fisiológico. A sua temperatura não é sempre a mesma temperatura durante o dia todo. Ela varia. Ela pode subir e descer. Só que ela varia dentro de um parâmetro. Por isso que homeostasia, estase, ficar parado. Mas ficar parado significa que está dentro de um parâmetro. É uma característica do feedback negativo manter o sistema estabilizado dentro de parâmetros. E é por isso que o sistema de feedback negativo ele controla várias funções do nosso corpo ao longo de uma vida inteira. A sua temperatura está constantemente sendo controlada por um processo de feedback negativo.